Boa noite a todo o povo de Deus. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vou deixar aqui uma mensagem da palavra do Senhor, da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Jonas, uma mensagem muito conhecida, capítulo 4, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tars. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassível, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas e depois te arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabe nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui, ela é bem clara. Fala a respeito, aleluia, de Jonas. Se a gente for ler os capítulos inicial, no início, os versículos, a Bíblia vai dizer que Deus manda Jonas, aleluia, e pregar a palavra de Deus na cidade de Nínive. E Jonas, ele não faz, aleluia, o que Deus tinha ordenado para ele, o que Deus tinha mandado para ele, aleluia, que era ir para Nínive pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jonas, ele se apressou,
se apressa para fugir para Tarsis, porque ele sabia que o Senhor, o nosso Deus, é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus muito paciente, um Deus cheio de amor. Aleluia. O amor de Deus é diferente do amor humano. O amor de Deus não muda, nem diminui. O amor de Deus é tão grande que, mesmo muitas vezes, nós fazemos algo que desagrada a Deus, mas Deus não deixa de nos amar. O amor de Deus é tão grande que ele foi capaz de enviar o seu único filho para morrer na cruz por cada um de nós. Um amor tão grande que nós não conseguimos distinguir. Aleluia. E a Bíblia diz que Jonas, ele em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E eu vou dizer uma coisa. A desobediência muitas vezes causa transtorno. Porque sabemos que Deus, a palavra de Deus diz que Deus ele é justo, mas também é justiça, aleluia. E por causa da obediência de Jonas, desobediência, custou um preço muito grande para Jonas. Que ele, se nós voltarmos um pouquinho, a Bíblia vai dizer que ele foi parar no estômago, dentro de um peixe, uma baleia. Ou seja, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos determina, que Deus nos manda, pode ter certeza que nós vamos pagar um preço. Porque muitas vezes passamos, aleluia, por algo em nossas vidas, muitas vezes damos culpa do inimigo, mas nem tudo é culpa do diabo, nem tudo é culpa do inimigo. Porque o inimigo, ele só nos invade se nós permitir, se nós der liberdade para ele. Porque se nós não der liberdade para ele, não der brecha para ele não invade nós não. Porque se nós estamos sendo obedientes a Deus, buscando a presença de Deus, nós jamais vamos se aproximar do inimigo. Porque quando nós se afastamos de Deus, a tendência é se aproximar do inimigo. Queira ou não queira, aleluia. Quando nós deixamos, glória a Deus, de fazer o que Deus nos determina, o que Deus nos manda, guardar os seus mandamentos, as suas leis, aí sim, algo de ruim pode acontecer em nossas vidas. Aí nós muitas vezes damos culpa, aleluia, do inimigo, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jonas, ele, por saber que aquela cidade, quando a palavra de Deus fosse pregoada naquela cidade, Deus ia ter compaixão, Deus ia ter misericórdia daquele povo, sabia que aquele povo ia se arrepender. Aí por isso que ele fugiu para Tarsis em vez de ir para Nínive. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele pede para o Senhor tirar a vida dele, implora, dizendo que é melhor morrer do que viver. E o Senhor pergunta, por que razão ele tem para tanta fúria? Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jonas, ele sai e sentou-se num lugar a leste da cidade, e ali ele construiu, aleluia, um abrigo para ele se sentar, aleluia, sobre aquela sombra, aleluia. E a Bíblia diz que então o Senhor Deus fez crescer, aleluia, uma planta sobre a cabeça de
de Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jonas, aleluia, naquele momento se alegrou, ficou muito alegre, porque aquela árvore cresceu, aquela árvore fez sombra, aleluia, aonde ele estava no calor grande, naquele momento ele estava na sombra, aleluia. Mas também a Bíblia vai dizer, aleluia, que, aleluia, no outro dia, na madrugada, aleluia, no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar aquela planta, aleluia. E a Bíblia diz que ela seca, aquela planta secou, aleluia, glória a Deus. Ao nascer do dia, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele desmaiar. E a Bíblia vai dizer que com isso ele desejou novamente morrer, dizendo para ele é melhor morrer do que viver. Aleluia. Deus novamente faz nova pergunta. Você tem razão para estar tão furioso por causa daquela planta? Ou seja, ele estava furioso porque Deus tinha matado aquela planta, aleluia. Mas Jonas não estava preocupado com a cidade, com aquele povo de Nínive, aleluia. Em vez de Jonas estar preocupado com o povo, com aquela cidade, estava furioso é porque Deus tinha destruído aquela planta, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus e ele responde, sim, estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor diz novamente, você tem razão, aleluia, por causa dessa planta, embora não tenha podado nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Ou seja, ele não tinha feito aquela planta crescer, nem tinha podado, porque tudo tinha sido o Senhor, aleluia, e ele estava furioso com aquela planta. E Deus vai e diz, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Aleluia. E, além de muito rebanho, aleluia, a Bíblia vai dizer que Deus diz, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aleluia. Então, eu quero dizer essa noite para os ouvintes que vamos ser obedientes a Deus. Ele é o único que pode nos ajudar, Ele é o único que pode nos tirar dos momentos difíceis. Deus é Deus. Temos que buscar Deus. Não é só porque Ele pode nos dar o que Ele tem, não. Temos que buscar Ele porque Ele é. Porque o amor de Deus é um amor tão grande, quando Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele não fez exceção de ninguém, não. Ele não escolheu, eu vou enviar só, não. Ele enviou para todo mundo. Mas para isso temos que querer, temos que aceitar, temos que crer nele, crer na palavra de Deus. Porque a gente vê muitos hoje, aleluia, não está nem aí para Deus, vivendo de todo jeito, vivendo de toda forma. Não estou criticando ninguém, não, porque Deus ele dá o livro do arbítrio para você escolher. Há 2 caminhos para você escolher qual caminho você se quer seguir com ele ou não. Mas ele está ali de braços abertos para quando você se arrepender dos seus pecados, se arrepender daquilo que tem feito que desagrada a ele. Mas tá, o amor dele não muda.
O amor dele é diferente do amor humano. Deus não é vingativo. Já pensou se Deus fosse que nem a humanidade tivesse um coração vingativo? Não. O amor dele não diminui, não muda. Aleluia, glória a Deus. Para isso nós temos que crer, temos que aceitar o que ele determina, porque a palavra de Deus diz que não é de qualquer jeito. Temos que lutar pela nossa salvação. Não temos que lutar só pelas coisas aqui terrenas, não. Deus não proíbe nós ter nossas coisas aqui terrenas, não. O que Deus não quer é que nós priorize as coisas terrenas em vez dele, não. Nós temos que buscar a presença dele, porque nós temos que fazer como um salmista, ter medo de perder a presença de Deus. Porque quando o salmista, o Davi diz que não afaste de mim da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito, naquela hora, Davi, o maior medo dele era que Deus afastasse ele da presença de Deus, tirasse dele o Santo Espírito, porque ele tinha feito algo que tinha desagradado a Deus, mas ele reconheceu que tinha errado, tinha feito algo que Deus não tinha agradado, mas se jogou novamente, se jogou aos pés do Senhor. Isso somos nós. Nós somos falhos, somos pecadores, mas quando nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, se reconhecemos que fizemos algo, peça perdão, se reconcilie com Deus. Temos que ser humildes, temos que reconhecer que não somos nada, não somos nada sozinhos. Amém? Que nessa noite Deus abençoe todos. Fique com Deus.